Quero começar deixando com você o texto do Salmo de número 108, quando lemos na palavra de Deus o seguinte, escuta só. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, sexta-feira, 28 de outubro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você deve estar acompanhando isso. O Brasil registrou mais mortes violentas de 2011 a 2015 do que a Síria. País em guerra em período absolutamente igual. É incrível, é inacreditável o que acontece no Brasil no campo da violência, num país que teoricamente não está em guerra, mas a guerra que a gente vive, embora não seja considerada guerra pela maioria dos países, é uma guerra urbana terrível. Nós vamos estar com os números, os dados e ouvindo os nossos debatedores e tentando sempre, você sabe muito bem disso, gente, entender os assuntos à luz do que nos ensina a palavra de Deus, trazendo aqui o Evangelho, a Bíblia para nossa mesa de discussões sobre esses assuntos que muitas vezes batem a nossa porta e assaltam a nossa paz. Esta semana no Rio, e esse é um dado muito importante, o número de pessoas que foram alcançadas por balas supostamente perdidas. É incrível, minha gente, o número só essa semana no Rio. Eu trago esse dado já para você que está acompanhando a gente aqui. Olha, o acordo pré-nupcial acertado em forma de documento e obrigatório dizia que as fotos do casamento não deveriam ser compartilhadas nas redes sociais. Foi esse o acordo feito. Marido e mulher, é o seguinte, noiva, né? Noiva e noivo, olha, não queremos, em hipótese alguma, que essas fotos sejam compartilhadas. Aí a noiva, o que a noiva fez? Ê, noiva, hein? Ê, noiva, a noiva, isso não é sério. Quebrou o combinado, fez as publicações no Snapchat e aí o noivo, daqui a pouquinho eu te conto o que aconteceu, o que o noivo fez, hein? E tem aqui também um composto natural encontrado em alguns alimentos que fala sobre a questão da longevidade, mas especialmente sobre a fórmula da juventude, que é uma expressão que muita gente gostaria de ter. Muita gente tem dificuldade com envelhecimento, né? Tem gente que não gosta de envelhecer. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que quem não gosta de envelhecer tem a outra opção. Mas a outra opção não é a opção que a gente quer. Então a gente tem que aprender a conviver com essas coisas. Nós vamos estar trazendo esse tema também no programa de hoje aqui na nossa 93 FM. E o ouvinte dizendo, minha gente, escuta essa aqui, meu marido dormiu me amando e acordou dizendo que já não mais queria estar comigo. E a pergunta é, ele sonhou com quem, minha gente? Todas as pessoas nos viam como o casal perfeito e até eu mesmo acreditava nisso. Ele disse que precisava se separar para sentir-se mais homem, porque sempre se achou submisso a mim. O amor realmente pode acabar de uma hora para outra ou será que nunca houve amor? O que pode fazer com que um casamento aparentemente perfeito se acabe? É ilusão imaginar que um relacionamento seja perfeito? Quero ouvir sua opinião, participação é no Debate 93, é agora. Este
É o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, reverendo. Diz a nossa ouvinte: meu marido dormiu me amando e acordou dizendo que já não mais queria estar comigo. O senhor acha que ele dormiu amando? Ou ela achou que ele dormiu amando? Ou nenhuma das duas? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes. JR, assim como o amor não se constrói de uma noite para o dia, ou do dia para a noite, eu acredito também que ele não se destrói assim. Eu acredito que essa relação já vem se desgastando há muito tempo. Ela não conseguiu observar isso, o objeto do amor sendo ela. E o marido, por outro lado, como não tem o que dizer, às vezes não tem o que falar, chegou a essa conclusão de que não amava mais. Mas no caso aqui ela disse, né, que ele acordou dizendo que já não me queria mais. Então assim, eu acho que ele já não quer há muito tempo e ela não conseguiu enxergar isso. É uma coisa que a gente vai discutir ao longo do programa aqui. Pastora Deusirene Moreira é psicóloga, terapeuta familiar, professora universitária. Muito bom dia, seja bem-vinda. É a perspectiva da nossa ouvinte, né? Uma menina que está acompanhando a gente, que naturalmente ficou, enfim, sobressaltada com essa informação, para ela repentina. Teoricamente, pelo que ela nos conta, ela não viu, né? Não havia nenhum tipo de sinalização. E a justificativa dele: eu preciso me sentir mais homem, porque de alguma forma ele se sentia submisso a ela. E aí, doutora? Bom dia, JR, bom dia aqui aos pastores na mesa, debatedores, ao nosso público aí, aos nossos ouvintes. Quando eu leio esse relato, me vem à mente 3 possibilidades. Ou, na verdade, este marido, né, mentiu todo o tempo, né, enganou, ou esta mulher se enganou, né? Uma negação, não, isso não está acontecendo, vamos fazer de conta, o que é comum muitas vezes quando a pessoa não quer fazer um enfrentamento. Ou de repente ele possui algum transtorno, porque ninguém pode de uma hora para outra, e o pastor Paulo já falou, né? É um processo, né? O amor vai crescendo, ninguém deixa de uma hora para outra, ninguém ama de uma hora para outra também, é uma construção. Eu queria ouvir a opinião também do pastor Eduardo Merencio, da Igreja do Evangelho Quadrangular na Posse. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, pastores, bom dia a todos os ouvintes. Olha, a minha posição é muito parecida com a dos 2 irmãos que me antecederam. Ninguém deixa de amar de uma hora para outra, né? A Bíblia nos pergunta: andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo? Não é? O que houve aí nesse casamento foi uma desconstrução. Como a doutora falou, pode ser que ela tenha negado aquilo que estava vendo, porque era mais confortável, e sempre é mais confortável negar do que assumir, não é? Mas nós precisamos observar um ditado popular já bem antigo que diz que o casamento tem 3 fases. O primeiro dele é o deslumbramento, onde não há defeitos. O segundo é o desapontamento, onde só há defeitos. E depois vem o amadurecimento, que é quando a pessoa começa a equilibrar esses 2 pontos. Então, a princípio, nós precisamos observar que ninguém ama aquilo que não admira. O que acontece às vezes com o casamento é que um é ávido por conhecimento, por crescimento na vida profissional, em todas as áreas, e o outro descuida disso. Com o passar do tempo, começa a haver um abismo intelectual entre os dois, a fala já não é mais interessante de um para com o outro, as conversas deixam de existir. E é muito importante que nesse início de debate a gente comece a observar que o casal precisa crescer juntos. Porque ninguém ama aquilo que não admira. Aquilo que nos faz bonitos a vida inteira não é a nossa aparência física. É a maneira como nós nos mantivermos encantadores a vida inteira. E o que talvez tenha acontecido entre esse casal tenha sido esse abismo que se criou entre os dois.
Quero ouvir também a opinião do pastor Djalmir da Cunha, presidente da Convenção Batista Carioca. Pastor, bom dia. Bom dia. Esse tipo de posicionamento aqui apresentado, né? Ele diz que precisava se separar para sentir-se mais homem, justifica. Parece que a nossa ouvinte tem um temperamento um bocadinho mais forte, pelo menos é o que ele aponta aqui. Isso, de alguma forma, na sua opinião, pode produzir esse esfriamento e esse desapontamento que acaba retirando todo o deslumbramento e impedindo esse amadurecimento, pastor? JR, quando eles falam aqui sobre, como a ouvinte fala justamente de aparentemente perfeito, a gente vê que não tinha nada perfeito. Podia ser até a coisa parece que estava indo muito bem, mas quando a gente nota essa dificuldade, a gente vê que tinha problemas. É fácil notar aqui que havia problema, principalmente dessa questão, né, de ele se achar submisso. Alguma coisa não estava boa na relação. Faltou comunicação, que os colegas falaram aqui antes. Faltou esse diálogo, né? Faltou os ajustes. O grande problema hoje é que as pessoas não querem ser ajudadas, elas não buscam ajuda, elas estão vivendo um problema, mas têm vergonha de abrir o coração, de procurar uma pessoa especializada, no seu pastor ou pastora para orientação, e aí vive esse conflito até quando a coisa não tem mais jeito. Esse é o problema. Aqui um ouvinte nossa dizendo, JR, tem vários ouvintes dizendo que viveram essa experiência, vários ouvintes. E a maioria tem o mesmo final. Eu vou ler aqui só para ilustrar um exemplo, né? Aconteceu isso comigo também. Meu esposo num dia me amava e no outro dia não mais. Cheguei a ficar com ele dentro de casa 28 dias e nesse tempo eu implorava para que ele ficasse. Enfim, faltando uma semana para completar o mês, ele arrumou outra pessoa e lá se vão 11 anos. Será que separados. Já não tinha antes, né? A linha de raciocínio dos demais ouvintes é que já havia alguém anteriormente. Agora, pode não ser, correto? Quer dizer, como cada caso é um caso, a gente não pode dizer para essa ouvinte, olha, certamente ele tem outra pessoa. Mas ainda que ele não tenha outra pessoa, a pessoa não é mais ela. Pelo menos no discurso dele nesse instante. Na verdade, o que a gente percebe muito com relação aos casamentos é que os casais começam a viver problemas, começam a viver dificuldades e eles não buscam ajuda. Sim. Uma das partes normalmente nega. E me parece que é o caso aqui da ouvinte, tá tudo bem. Não estava bem, porque ninguém dorme amando e acorda querendo se separar, não existe. Mas eu acho que o nível de negação é muito forte, né? Então, no momento em que está casado, a vida tá ali toda arrumadinha, acredita-se que está tudo bem. E o que chama muito a atenção é que vê que a queixa é dele. Ele diz, né, eu me senti todo o tempo nessa relação prejudicado, parece que ele não tinha voz, ele se sente submisso e ele diz, eu preciso sair desse relacionamento que não está sendo um relacionamento saudável. Não foi que ele deixou de gostar de uma hora para outra. Não foi. E uma coisa que a gente precisa deixar claro também, ela faz essa pergunta, a ilusão imaginar que existam relacionamentos perfeitos, é uma ilusão sim. É uma ilusão. Então, eu acho que faz parte dessa negação. Você dizer assim, meu casamento, né, foi, por exemplo, pensando nos casais até evangélicos, foi feito no Senhor, estamos todos na igreja, congregando, está todo mundo feliz, todo mundo estuda a palavra, os filhos estão crescendo, está tudo bem. Muitas vezes é uma negação. Não está lá no íntimo, no relacionamento conjugal, existem problemas, mas não se quer tratar. Não existe casamento perfeito. É interessante, pastor, uma vez no gabinete, eu fazendo um acompanhamento um casal, e aí eles falando dos problemas deles, falaram para mim assim, mas pastor, é porque o senhor não sabe como é que é isso. E é interessante que minha esposa estava na antessala. Vocês me dão licença, eu posso convidar minha esposa? Eu fui lá, chamei ela sentou no gabinete, eu falei, vamos fazer uma entrevista. Eu comecei a falar, nosso casamento é perfeito? Ela, não. Isso. Falei, nós não temos problema, não, a gente tem problema sim. A gente já pensou em alguma vez separar? Sim, várias vezes. Então eu desconstruí aquilo na cabeça dela, porque acho que o pastor, não, porque ele não tem problema. Não, todos nós temos. Olha, toda relação vai ter dificuldade. Ouvinte nossa contando aqui o seguinte, JR, a minha prima, é o seguinte, ela contou que ela e o marido, dormiram, então, entendeu? Entendeu? Entendeu, perfeitamente. Dormiram,
E quando eles acordaram, ela simplesmente disse pro marido dela que o amor acabou. Pouco tempo depois, ela casou com o chefe dela. Pouco tempo depois. Entendeu? Então, quer dizer, boa parte dos nossos ouvintes aqui, se não todos, estão caminhando nessa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio, ela é real, ela é possível, mas ela não é a única. Então, vão dar outra linha aqui. Quer dizer, de fato, vocês disseram que o relacionamento ele deve ter sido desconstruído já há mais tempo, há muito mais tempo. Não foi uma coisa da noite para o dia, mas algo que foi num processo progressivo de desconstrução. Sim. É isso? E culminou com esse dia aí que ele chegou e falou alguma coisa para ela. Pode até ser que a pessoa não tenha descoberto na hora lá, assim, que nesse processo, mas chegou naquela hora ali, que caiu a ficha dela, mas isso foi num processo. Tem um detalhe que é para ser visto nesse texto, quando ele diz que precisava se separar para se sentir mais homem. Primeiro que a gente não precisa nem estar numa relação ou não para a gente saber o que nós somos. E segundo, ele diz para que ele se sentia muito submisso a ela. Para mim isso aí, as bases já estão erradas dessa relação. Isso sabe? Aqui é muito nítido, isso aí, se ele já entrou achando que a outra é superior a ele, ou que ele se sentia inferior demais, eu acho que isso já era um problema que foi sendo abafado. Ele nunca sentiu o homem, o cabeça da família. Ele nunca assistiu aquele cara, não sei se é pelo provedor, não sei a qualificação dele, não sei o que ele faz da vida, mas aqui, se ele escolher um outro relacionamento, está terminando com ela para entrar no outro relacionamento com a mesma vida e com o pensamento que ele tem, ele vai desconstruir uma outra vida. Ele vai se ferir mais ainda, porque ele, como homem, ele precisa ter esse papel. Ele precisa ser o teu governo da casa. Ele precisa ser o cabeça, não no sentido de mandar, mas no sentido da Bíblia mesmo. Porque eu digo também que há um equilíbrio, né? Sempre quando um é anulado, não existe relação, se sentir inferior, na minha visão. Quer dizer, como já até brincou, o temperamento dessa mulher deve ser muito... Mas a coisa tem que ser trabalhada, tem que ser conversada. Tem uma coisa social acontecendo, já não é de hoje. E a gente, quando começa a observar os problemas da atualidade, a gente tem que remontar onde isso nasceu. Na época que o Brasil, vamos falar de Brasil, o Brasil era predominantemente machista, e quando nasceu o movimento feminista, vamos buscar nossos direitos e tudo mais, em algum momento se extrapolou, né? A mulher tem direitos, a mulher ela deve buscar o seu espaço, ninguém aqui vai dizer que não, porque o país ficou mais bonito, ficou melhor, mais suave depois que as mulheres ingressaram nos seus direitos. Todavia, sem Deus, muitas pessoas estão já passando para o outro lado, para o outro extremo do enfrentamento. E o homem, a princípio, lá na década de 50, 60, começou a ficar violento. O homem começou a bater muito na mulher e a beber demais. O homem começou a ter um problema de identidade. Esse homem que hoje está mais moderno, mais polido, ele já não bate tanto. Todavia, ele está começando a querer desistir, né? Ele já não quer mais participar do enfrentamento. Se for buscar um dado, eu não fui buscar, mas eu acho que se formos buscar um dado social hoje no Brasil, o que há de mulher que assumiu o seu papel social, de busca e tudo mais, e depois ficou sozinha, é muito grande. Por quê? Porque o homem não está sabendo lidar com isso, não é? Então, às vezes nem ela mesma, né? Todo esse empoderamento. É um mal social, por isso daí a importância das ciências, da psicologia, da psicanálise, até da psiquiatria, para poder ali controlar alguns excessos ali. Para quê? Para que a sociedade volte a falar, e obviamente a igreja tem que estar nessa equação, para poder contornar, trazer palavras de Deus, porque o problema é que esse mal só começou, ele vai ficar pior. É interessante que a gente pensa de imediato nessa questão, ele se sente inferior, como o pastor falou, há uma questão aí de submissão, ele está submisso a ela, mas não necessariamente porque de repente ela detém o poder econômico. Mulheres, relações autoritárias se dão por muitas vias, então ela pode, por exemplo, e aí é hora para ouvinte, para tantas outras pessoas pararem para perceber-se. É tão importante quando a gente faz esse autoexame, vamos fazer essa autoavaliação. Então, eu posso estar exercendo num relacionamento, né, um autoritarismo e eu não estou me dando conta. Ele não tinha voz. Esse momento, quando ele diz assim, o amor acabou, foi quando ele conseguiu gritar.
tá. Mas, então, é importante perceber isso. Então, pessoas são autoritárias porque elas aprenderam autoritarismo lá na sua casa. De repente, teve uma mãe autoritária e por isso ela reproduz esse autoritarismo. Ele pode ter tido um pai também extremamente submisso à mulher e ele também é submisso. Enfim, eles precisam rever essas questões. Olha aqui uma ouvinte nossa dizendo o seguinte: JR, eu fui noiva, um dia ele me levou num churrasco carinhoso comigo, sabe? Planejando as coisas do casamento, aí no outro dia, ele terminou o noivado dizendo que não estava preparado. Mês depois ele apareceu com outra. Isso aconteceu 3 meses antes do casamento. É nessa hora, ouvinte, você tem que dizer, foi tarde. Ainda bem. Né? Já foi tarde. Ela diz, hoje eu sou bem casada, graças a Deus. Se o camarada faz isso com ela, enfim, depois não tem como lamentar, né? Esse é o famoso livramento. Livramento. Aqui outro ouvinte, e é uma história um pouco mais complexa, porque ela diz o seguinte: JR, é o seguinte, eu tô passando por isso agora, tô grávida de 29 semanas e meu esposo diz que já não sabe se consegue me amar como eu o amo e que precisa entender o que sente por mim porque tá confuso. Eu estou fragilizada por causa da gestação e tenho um acompanhamento da psicóloga que me diz para congelar o assunto. Olha bem. E evitar decisões nesse momento por causa dos hormônios e de toda a fragilidade do momento. Estou tentando, orando todos os dias, conversando com a minha filha, mas dói ver ele fazer questão de se esconder para se vestir, se retrair para me fazer um carinho, e quando a nossa filha mexe com a voz dele, sinto que ele quer colocar a mão, mas não coloca. Não sei como derrubar essa barreira que ele colocou entre nós. Estou sem ação sobre o que fazer, falar ou agir. Só Deus sabe a força que já não tenho para segurar as lágrimas todos os dias, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. O que dizer para ela agora? Não há como a gente deixar de se solidarizar com uma situação dessa. E a gente pensa até em respostas prontas e não há uma resposta pronta porque essa mulher está vivendo, a não ser que a gente possa realmente orar por ela, porque a vontade algumas vezes de quem está de fora, ver uma pessoa sofrendo, sabe, uma pessoa que está grávida, uma pessoa que já está com o seu emocional abalado, que já está com hormônios sabe, tudo diferente, tudo a mais, e ainda vem uma pessoa que ao invés de cuidar, ao invés de tratar, ao invés de abençoar, trata dessa maneira. Quer dizer, muita gente está sofrendo hoje não por término de relacionamento, mas por causa de desgastes como esse, sabe, porque crê, ainda tem uma fé que Deus pode transformar, restaurar, e no fundo ela vai se sentindo cada vez, vai se negando, e a gente fica não consegue chegar a lugar nenhum. Como é que ela faz? Deixa eu dar uma palavrinha aqui, eu acho que especialmente para os homens. Essa questão da gravidez é uma questão que, obviamente, a mulher vive com muita intensidade, ela experimenta as primeiras emoções, é ela e o bebê durante muito tempo. Eu costumo dizer, é ela que nomeia o pai, é ela que chama o pai para essa relação, porque se ela não faz isso, né, e traz para a relação a lei paterna, isso não acontece. Então, a mulher se sente, né, muito fusionada com esse bebê. Então é uma mistura muito grande. Ela, o bebê ela, aí vem a questão do cordão umbilical, depois vem a questão da amamentação. Olha, essa separação é realmente muito difícil. E qual foi o homem que de repente não se sentiu num momento de gravidez sem saber como se posicionar, né? Muitos homens vivem uma crise muito grande no momento da gravidez das suas esposas, das suas companheiras. Eles não sabem, porque aí tem a ver muitas vezes com a sua própria história familiar também. Então, homens que, por exemplo, muitas vezes demoram a querer se tornarem pais. Então você tem que esperar esse momento. A mulher às vezes quer ter o filho, o homem está dizendo que ele não está preparado ainda. E às vezes ele não fala verbalmente. Aí vem a questão da comunicação. Ele não fala, mas ele expressa de alguma forma. Então, existe uma série... A gente não conhece realmente os meandros da questão dessa mãe, o bom é que ela está tendo um acompanhamento. O acompanhamento, ela está lógico,
né? A orientação tem uma lógica, quer dizer, Sim. não toma uma decisão agora. Isso. Você não está no seu estado mais equilibrado para isso. A gestação mexe, enfim, isso tudo mexe. Agora, aí o que ela faz? Ela chora. Então ela tá tendo 3 ações importantes aqui. Uma é o acompanhamento psicológico, outra ela chora, outra ela ora. Então ela foi o relato dela, ora todos os dias. Essa paciência dela para falar com o esposo dela agora é muito importante, ainda que ele até a gravidez, até o parto, vai que o medo dela é esse. Ele chega e diz: olha, tô indo embora. Pode acontecer durante o parto, antes do parto, depois do parto, pode acontecer. Sim. Quer dizer, agora, se você, ouvinte, entender que a decisão da sua vida está nas mãos dele, você está dependendo dele. Isso. Agora, se você entender que a decisão da sua vida está nas mãos de Deus, e de Deus mesmo, e é dele que você busca, é dele que você espera uma resposta para essas aflições, continue a orar. Seja sábia, evite responder, falar muita coisa numa hora como essa. Exale carinho, atenção e paciência. Claro que ela não pode ser maltratada, não é isso, gente? Isso. Mas me parece, pelo que eu vi aqui e ouvi dos queridos aqui, em qualquer circunstância, mas nessa específica, tem um teor de singularidade aí, né? Não é uma circunstância igual a outra. Há uma maldade emocional aí, Jataí. Há uma maldade emocional, mesmo que ele possa achar que não está violentando, não está agredindo, não tá, mas o fato dela já estar se sentindo como está, já é uma violência emocional grande, como você falou. Entendo, ela vai precisar tomar essa decisão. Tem que aguentar. Agora aguentar, sim. E não pode fazer mal à criança. Porque a gente fica bravo com o cara, entendeu, ouvinte? Você está entendendo, ouvinte? Nós estamos segurando a onda aqui porque nós estamos bravos com ele. Porque ele pode num momento como esse, não é o momento adequado para o cara aparecer com uma história como essa. Mas nós não estamos discutindo o assunto dele, nós estamos discutindo o seu assunto e a gestação. Então você não depende dele para o cara chegar e falar assim: vou embora ou fico. Você está na mão dele. Agora, se você estiver nas mãos de Deus, ainda que ele saia, Deus vai te dar a força. E se ele estiver aqui, Deus vai transformá-lo. Esse é que é o ponto. Aí que mora a morte da ansiedade. A ansiedade é quando você acredita que o outro vai resolver a sua vida ou você vai ter que resolver a vida do outro. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, confia nele e espera. Continua. Salmo 37:5. É uma batalha, não é uma coisa fácil. Bom, vamos lá. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. O Brasil registrou mais mortes violentas de 2011 a 2015 do que a Síria, país em guerra em igual período. Os dados divulgados nesta sexta-feira são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto o mundo está discutindo como evitar a tragédia que tem ocorrido em Alepo, em Damasco e várias outras cidades, no Brasil a gente faz de conta que o problema não existe, ou no fundo a gente acha que ele é um problema menor. Estamos revelando que a gente teima em não assumi-lo como prioridade nacional, destacou o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o senhor Renato Sérgio de Lima. Na sua opinião, o aumento da violência é fruto da falta de Deus? Você acha que a autossuficiência humana é uma das causas do afastamento de Deus? Qual o segredo para amar o próximo como a si mesmo e assim evitar que o gatilho seja puxado, a faca seja desferida e tantas mortes aconteçam?
Quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje, mas temos aqui alguns dados importantes para acrescentar relacionados ao Brasil e ao Rio especialmente, que a nossa repórter especial Elisângela Salaroli traz a sua contribuição ao debate 93 de hoje. Elisângela, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, debatedores e todo mundo ligado na melhor na 93 FM. Você que está ouvindo, só para você ter uma ideia, de acordo com essa pesquisa que J.R. Vargas falou agora há pouco, no Brasil, a cada 9 minutos morre uma pessoa assassinada. E só esta semana, JR, o estado do Rio de Janeiro teve 4 casos de vítimas de bala perdidas. Em 2 casos, as vítimas morreram. Mas a média por dia, segundo dados da Polícia Civil, a cada dia no Rio de Janeiro, 3 pessoas são vítimas de bala perdidas, isto só em 2016. Ao todo, foram 847 vítimas fatais só este ano. O último caso aconteceu nesta quarta-feira com a jovem Bruna Lace de Freitas, morta após ser atingida por um tiro de bala perdida no Engenho da Rainha, quando estava com a filha de 2 anos no colo, na zona norte do Rio. Outros 2 casos aconteceram em Belfor Roxo, a adolescente estava na porta de casa, também foi atingida por bala perdida e morreu na hora. Mais outros 2 casos, as vítimas foram feridas de raspão, uma que estava na Penha, quando ocorreu um assalto na casa dela, ela foi atingida de raspão no tórax, e também uma mulher que estava num táxi na Penha, também ao sair do táxi foi atingida, mas essas 2 últimas passaram por cirurgia e passam bem. O mês com o maior registro de casos de balas perdidas este ano no Rio foram 99 casos, J.R. Vargas. Meu Deus do céu. Elisângela, muito obrigado. Queridos debatedores, Reverendo Paulo, pastora Deusirene, pastor Dejalmir, pastor Eduardo, com a palavra. Eu acredito que não dá pra gente apontar uma causa só por isso, porque a gente já vem nos últimos 15, 20 anos a violência crescendo. Eu acho que nós temos um problema social, o desemprego ajuda, são 13 milhões quase já de desempregados, e esses jovens que estão ingressando aí no mercado de trabalho não conseguem oportunidade, e eles sempre vão buscando algum subterfúgio, vão buscando ganhar dinheiro de alguma maneira. Se não é através do estudo, se não é através de uma boa educação, se não é através de construir a sua própria história, ele vai construir no tráfico. Nós moramos aqui na Baixada, quem conhece a Baixada Branca, eu estou vendo isso bem de perto. Então alguma coisa ele vai ter que preencher aquilo que a sociedade hoje não está conseguindo preencher nele. E isso, para mim, é um dos índices que está aumentando muito. Desemprego, falta de estrutura, educação, e a gente tem um resultado aí, vai aumentando cada vez mais. Para mim, a família tem um pouco de culpa nisso também, porque nós somos de uma geração que, quando éramos crianças, não havia tantas oportunidades no Brasil como há hoje. Então, não existe educação. Existe sim, existe bastante faculdades abertas em vários lugares, cursos de ingresso na vida profissional, para todos os lados. Lá em Belfor Roxo mesmo tem uma igreja batista maravilhosa lá, que está com um projeto já há 10 anos, profissionalizando as pessoas, praticamente de graça. Então, hoje há ensino. O que eu acho é que as famílias estão deixando seus jovens de uma maneira muito irresponsável também. Pastor, mas às vezes tem pessoas que não têm a família estruturada, ok, mas a família precisa assumir a sua responsabilidade. Quem é mãe vai ser mãe sempre, quem é pai vai ser pai sempre, a igreja também tem o seu papel. A gente precisa hoje orientar a juventude para que busquem os canais que estão abertos. Existe muita violência, existe muita fuga, culturalmente, fuga da cultura, não é? E nós precisamos reorientar a nossa juventude para que voltem a ter sonhos, não é? Porque a gente vê uma gurizada que tem às vezes uma escola maravilhosa perto de sua casa, mas opta por soltar pipa, não é? E a gente vê que às vezes é puro descompromisso dos pais. A minha opinião vai por esse caminho. Sim. Aí. É uma questão social, né? Porque realmente, se essa criança de repente está lá soltando a pipa, esse pai de repente está trabalhando, então não tem ninguém para estar ali cuidando dessa criança. Eu acho que o que a gente vê é reflexo realmente de as coisas que começam lá.
na família, mas existe a questão social que a gente não pode esquecer. E eu fico pensando como igreja, né? Qual é, na verdade, o nosso papel, a nossa atuação. Acho que as igrejas precisam desenvolver mais, serem mais promotoras da paz. A gente precisa ter uma cultura de paz, criar campanhas. A gente vê a violência, vai desde as pequenas coisas, né? É uma falta de educação no trânsito, é uma situação de animosidade, é uma fila, né? Quer seja num banco, no mercado, em qualquer outro lugar. Então, as pessoas começam a agirem de uma forma muito belicosa. E aí, a gente só pensa em guerra quando a gente olha para os outros países, para a Síria, para o Líbano, mas o que está acontecendo é uma violência urbana, e como igreja nós precisamos reverter esse quadro, ajudar nessa... Um dos nossos ouvintes está dizendo que, em vez de termos vivido um outubro rosa, nós vemos um outubro vermelho. E em razão de tantas mortes e de tantas dificuldades que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, estão falando do Rio aqui especialmente, para os nossos ouvintes que moram aqui, tem vários ouvintes país e mundo afora. A verdade é que existe uma dificuldade que é grave, um problema que não é novo e não é simples. É novo, não é novo e não é simples. Há de ser feito aí uma atividade que produza algum tipo de resultado, porque isso é uma questão de sobrevivência. É o mínimo que se espera de um ser humano, que ele lute pela sua sobrevivência. É aquilo que você espera. O cara não nada, tá no mar, de repente o cara nada, puxa para lá, ele sabe, é a luta pela sobrevivência. Então, num processo como esse, de luta pela sobrevivência, e quando você vê que a sobrevivência está sendo, por diversas faces aqui, apontada como algo gravíssimo, né? O risco de morte integral mesmo, de verdade, tá em todo lugar, não tá num bairro só, tá dentro de casa, tá na rua. Eu hoje acompanhei uma história de uma senhora que morava numa comunidade e saiu da comunidade, mudou para um bairro, morou num apartamento onde considerou que lá ela estaria mais segura. Foi exatamente lá que ela foi alcançada. Então, veja, quando você vê isso, diz assim, não tem lugar seguro, não existe isso. É lógico que tem lugar que tem mais policiamento. Então, aparentemente, ele é mais seguro que outros. Mas isso não quer dizer que ele não tenha problemas também como os outros. Então, exige de cada um de nós alguma ação. Primeiro, a parte espiritual tem que ser feita. E na parte da nossa ação, uma reflexão. O que a gente pode fazer de verdade? E hoje aqui eu vi um exemplo do pastor Eduardo mencionando uma igreja que não é a dele, que não é da denominação dele, ele dizendo aquela igreja faz um trabalho belíssimo assim. Eu cito isso aqui, pastor Eduardo, e faço isso aqui olhando nos seus olhos para dizer que isso é muito bom. E eu quero reconhecer e valorizar o exemplo que o senhor deu, porque ele traz para todos nós um pouquinho de esperança. Ao invés de estarmos disputando as mesmas ovelhas, né? Nós estamos cuidando uns dos outros e assim cuidando da cidade. Pois não, pastor John? Eu vou dizer que é uma coisa radical. Eu vejo até que tem hora que eu sou incrédulo na ação do homem. Toda política, pode traçar qualquer política de segurança pública, qualquer coisa, a gente jamais vai conseguir alcançar isso. E eu vejo por esse aspecto, eu sou credo naquilo que Deus pode fazer. Eu estava falando esses dias lá, eu pastorei dentro de uma comunidade, eu pastorei dentro do Complexo da Maré. Então eu conheço essa realidade muito de perto. E uma coisa que a gente tem desenvolvido, nós temos um projeto lá que é o CAD Maré, estamos desenvolvidos com o CAD Brasil, e a gente está abrindo essa primeira unidade no Rio de Janeiro, que é no CAD Maré, desenvolvendo um projeto socioeducativo para nós transformarmos aquela comunidade através das nossas crianças, que não é o futuro, já é o presente da nossa comunidade. E são as grandes prejudicadas em todo esse processo. O que a gente tem vivenciado hoje. E eu falo que, como dizia o Martin Luther King, I have dream, eu tenho um sonho, meu sonho é a igreja alcançar toda a comunidade. O momento que a igreja chegar em toda a comunidade e ela alcançar aquela comunidade com o evangelho, nós vamos ter uma comunidade diferente. Eu falo sempre que o Morro do Timbal, ele vai ser diferente, ele vai ser um morro
de Cristo, né? Porque nós como igreja teremos uma ação efetiva naquela comunidade. Se cada igreja tiver a sua ação efetiva na comunidade, nós já faremos diferença. Porque o evangelho vai fazer essa mudança. Sim. Eu paro de olhar para mim e eu vou olhar para o outro. Isso, mudança de visão, de pensamento, então, viver o evangelho de Cristo, é o reino de Deus. Exatamente, o modelo dele, né? Que é olhar para o outro superior como a si mesmo. Filipenses 2. Então, hoje, quais são os apelos? A filosofia dominante é o seu prazer, é você, olha, você tem que se amar, é você é voltado para mim, Sim, né? Essa é a cultura. Mas quando o evangelho... o PPP, posse, poder e prazer. E quando o evangelho chega, faz isso. Eu sou sensível ao outro, então eu passo a olhar para o outro, não para mim mesmo. Olha, um ouvinte conta uma história impressionante aqui. Ela disse assim: JR, meu esposo é motorista de ônibus. Estava indo trabalhar, saiu de madrugada e um motoqueiro o abordou e pediu o celular dele. Aí ela disse que o esposo deu o celular. De repente o rapaz começou a chorar, disse que estava desempregado, que nunca assaltou antes. Meu esposo, diz ao ouvinte, disse que Deus iria abrir uma porta de emprego para ele e que ia orar pela vida dele. O rapaz devolveu o celular e foi embora. Olha o poder do evangelho aí, né? O poder, nós, somente nós pastores, precisamos nos ater a algo que eu acho que está se perdendo muito nos púlpitos. Outro dia eu estava vendo um vídeo muito parecido com o que o JR relatou, em que um homem, foi um vídeo preparado por um americano, em que ele falava que nós podemos ser vencedores, que está tudo certo, que você tem a fórmula da vitória e tudo mais. E em todo momento eu fiquei observando aquele vídeo, eu não vi em um momento algum ele fazer qualquer menção a Deus. E isso está nos púlpitos da igreja. O humanismo entrou na igreja. Sim. A suficiência humana entrou. É um culto antropocêntrico. E isso está se reproduzindo nas pessoas. O que esse homem, o esposo dessa irmã fez, foi trazer Deus para um momento de crise. Ele estava de madrugada, estava sozinho, foi abordado, não se sabe se o rapaz apontou alguma arma, parece que não, foi na sugestão, mas todavia ele manteve, ele falou: eu vou te dar o que eu tenho, é como Pedro, né? O que eu tenho eu te dou. E deu Cristo para esse camarada e ele teve uma mudança de vida. Então a igreja precisa se ater a isso. Nós podemos ter melhor formação e hoje nós temos uma melhor formação. Nós temos mais acesso a material didático, mas não pode faltar Deus nos púlpitos. O poder de Deus ainda está soberano. E até na nossa fala precisa ser veemente para que a coisa aconteça. Há muito até conhecimento, né? Há muito conhecimento, há muita filosofia, há muito pragmatismo. Só que quando você realmente, à luz da palavra, tem gente que já teve outros exemplos, tentou falar no nome de Jesus, eu mesmo já passei por isso. E fui assaltado do mesmo jeito, e mesmo assim não deixei de glorificar o Senhor. Porque assim, eu tentei, o cara, né, falei com ele: olha, Jesus, ele tem uma válvula na minha vida, vai me dar essa bolsa aí, me dá tua carteira e tá tudo certo. Ouvinte nossa dizendo que o assaltante, que espero que tenha deixado de ser assaltante, estava armado, sim. Conta a nosso ouvinte. É uma realidade que, se não todos, a maioria dos nossos ouvintes sabe exatamente o que é. Uma vez eu vi numa igreja, um pastor pediu para as pessoas que já foram assaltadas ou tiveram alguém da família assaltado que erguesse as mãos. Todo mundo. E eu fiquei impressionado. Então essa história de violência urbana é alguma coisa que nós já conhecemos bem, estamos nos adaptando a ela. É como se tivéssemos que, olha, não tem jeito. Quem mora fora ouve isso e diz: eu não vou lá de jeito nenhum. De jeito algum eu apareço lá. Mas nós estamos aqui. Nós vamos à igreja, nós vamos à padaria, nós vamos pro shopping, nós vamos dar uma volta, e tem que ter uma compra, e tem que dar uma... Enfim, a gente não para a vida, porque se parar a vida a gente fica preso a isso aí. Mas que produz nas pessoas um medo, e talvez por conta disso existe tanta gente sofrendo enfermidades por consequência do medo, que são coisas que estão aqui, é uma realidade nossa, talvez mais nossa do que de outros campos aí afora, mas é uma realidade, infelizmente, brasileira,
e que também alcançou aquelas cidades pequenas do interior. Sim. Quantas gente toma conhecimento aí de que entrou um bando e assaltou lá um banco, lembra dessas histórias? Dando tiro para tudo quanto é lado, colocou o camarada na frente do carro para que se a polícia atirasse, esse cara fosse atingido. É uma história que nós precisamos visitar e vê-la transformada pela graça de Deus. Nós vamos orar por esse assunto já já. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aí, minha gente, o acordo pré-nupcial acertado em forma de documento e obrigatório dizia que as fotos do casamento não deveriam ser compartilhadas nas redes sociais. Mas a noiva, noiva, hein? Já casou, né, noiva? Já casei. Quebrou o combinado e fez publicações no Snapchat. O noivo não gostou e, decepcionado, pediu o divórcio apenas 2 horas após a cerimônia do casamento. As fotos tornaram o casamento impossível. O caso aconteceu na Arábia Saudita e está dividindo opiniões entre amigos e a família do casal. Na sua opinião, o noivo está certo ou ele exagerou? Há uma máxima popular que diz que o combinado não sai caro. Como você reage quando alguém quebra o que combinou com você? Em contrapartida, você já quebrou o que havia combinado com outra pessoa? A Bíblia diz em Mateus 5,37 que o falar do crente deve ser sim, sim, não, não. Como viver esta verdade? Pergunta aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. Esse negócio de contrato, eu já tenho dificuldade, né? De contrato nupcial. Tem gente que fala, para mim tem que ser a palavra, né? Do sim, sim, não, não, do casal, e tem que se entender. Uma coisa tão pequena, né? Ao meu ver, de certa forma, dentro dessa realidade, de terminar um relacionamento. Ou seja, aquilo que a gente já falou lá atrás no outro debate aqui, né? Esse casal não se conhecia direito, não havia um acordo, não havia um conhecimento, não havia um aprofundamento nesse relacionamento. Dá uma ideia de um relacionamento muito superficial, né? Essa é a ideia que a gente tem. Fica a dica para as meninas aí, não casar com menino, casar com homem de verdade. Mas assim, a gente também tem que lembrar da cultura, né? Existe aqui todo um viés cultural. Arábia Saudita. Então, o homem fez lá, fizeram um acordo pré-nupcial, haviam cláusulas e, enfim, a gente não vai discutir aqui, isso era absurdo. Para a cultura lá não, né? Uhum. Então, e ela não cumpriu. Então, quando eu leio, eu entendo que assim, houve uma quebra de acordo. Eu não sei, exagerou? Claro, eu acho que sim, mas com a minha mente ocidental, eu tô dizendo isso, que é absurdo. Claro, poderiam ter conversado, quantas vezes alguém já não quebrou um acordo, uma questão de negociação, mas a gente tem que entender que é lá, interessante, né? É que na Arábia Saudita. Se isso está inserido neste contrato, é uma questão importante. Uhum. É uma questão importante para ele. Aparentemente é para ele, não é? Porque para ela não foi tão importante a ponto dela vir e quebrar isso aí. É uma coisa no relacionamento que a gente tem que entender, que a gente tem que respeitar o gosto do outro. Essa é uma coisa que, né, cada um tem o seu ponto de vista. Eu tenho que respeitar. E quando eu entro numa relação, eu entro respeitando o outro. E acontece muito isso aqui. Eu tenho 22 anos de gabinete pastoral, o que a gente vê muito às vezes são os desrespeitos. Para falha de comunicação, por não se comunicar. E existe muito isso hoje nos nossos dias aqui, nos nossos relacionamentos que a gente tem acompanhado. Vocês são pastores aqui, sabem muito bem de como isso acontece, né? Nos atendimentos, no aconselhamento pastoral. Quando a gente vê uma situação como essa aqui, mesmo lá não sendo no Ocidente, as pessoas aqui, a própria família e os amigos acham que foi um certo exagero, estão questionando. Agora, isso está tão distante de nós, não, porque as pequenas coisas que têm estragado grandes relacionamentos. Tem casamento acabando por coisas. E que você vê 2 horas depois, não teve no tempo nem de lua de mel. Eu fico pensando assim, vazou na festa. Já na festa alguém chegou pra ele e falou, aí, ó. Eu fiquei imaginando isso. Aquela ex, pastora, entendeu? Aquela ex apareceu, mostrou, olha aqui, ó. JR, ouvinte, terminou antes da lua de mel. Então, assim, nem para deixar passar a lua de mel. Sinal que essa menina não é confiável, diz aqui o ouvinte. Ela vai sempre querer fazer o que a cabeça dela mandar, e casamento não é isso. Tá tendo apoio. Porque houve quebra de confiança, a quebra do contrato aí é uma questão
oficial, mas houve a quebra do acordo, pelo menos o acordo que houve entre os dois. E para chegar a ser um acordo por escrito, companheiros, para chegar a ser um acordo por escrito, é que eu acho que ele estava num relacionamento acreditando que a vida dele iria virar uma revista dessas aí, com fofoca para tudo quanto é canto, né? Bom, infelizmente isso veio acontecer, nós estamos apresentando esse assunto, um ouvinte contando aqui sobre o tema anterior. JR, eu fui assaltada quando eu saí da igreja, entrei no ônibus, aí estava sendo assaltada, a minha Bíblia caiu no chão. Ó, na hora, o assaltante me entregou a Bíblia, aí eu disse, Jesus te abençoe. Ele falou, amém. E levou meu celular. E levou meu celular. Diz aqui a nossa querida ouvinte. Quero agradecer, ouvinte, pelo carinho da sua participação e sua opinião no debate de hoje. Parabéns a ela pelo novo composto natural encontrado em alimentos como, atenção para a lista dos alimentos, hein, ouvinte? Brócolis, só coisa boa, brócolis, repolho, pepino, vagem de soja verde, abacate, olha aí, abacate até tem aquela explicação, né? Tem gente querendo ficar verde. Abacate pode se tornar um verdadeiro elixir da juventude, isso no futuro. A substância se mostrou capaz de reduzir os sinais de envelhecimento e, segundo os pesquisadores responsáveis pela descoberta feita num laboratório da Escola de Medicina da Universidade Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, a suplementação da dieta dos animais com o composto, aparentemente, compensou a queda na capacidade do organismo de gerar e usar energia que vem com a idade. Os resultados da experiência foram considerados tão promissores que, desde o início do ano, cientistas da Universidade Keio, no Japão, conduzem um ensaio clínico limitado, chamado de fase 1, para saber se a ingestão extra da substância teria o mesmo efeito em humanos. Se tivesse aí acesso à fórmula da juventude, você tomaria? Fala para mim. A ideia de envelhecer te assusta? Você acha que a rejeição ao envelhecimento é de alguma forma rejeição à sabedoria? Quais as orientações bíblicas sobre a questão do envelhecimento, queridos debatedores? Gente, lá na igreja o pessoal já me conhece, que eles sabem que um desejo que eu tenho é ter o cabelo branco. Eu falo assim, eu tenho um desejo, eu sonho em ter o cabelo branquinho, né? Em Provérbios 16:31 diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Então, assim, eu acho lindo, eu admiro muito os idosos, eu gosto de juntar no idoso para aprender. Então o senhor não toma esse elixir aqui? Se aparecer esse elixir, eu quero ficar verde, não. Não, eu tomaria, para chegar a essa idade, que eu também sonho com cabelos brancos. Isso. Não é? Bem. Mas chegar bem, ué. Chegar na longevidade bem. Claro que tomaria, só tomar cuidado. Foi nessa busca do elixir da juventude que se criou a pólvora. Sim. Olha o que ele criou, né? O ser humano vai sempre buscar isso, né? Porque eu acho que é uma questão mesmo com o pecado, porque nós não fomos feitos para o envelhecimento, para a morte. Então, de alguma forma, o homem vai buscar esse recurso. Todo tempo ele vai buscar o recurso e vai querer, sim, manter-se viril, saudável, jovem, nesse sentido. Eu acredito, como o pastor falou, né? Não é nem a questão dos cabelos brancos que denota a sabedoria, mas é o envelhecimento, é você saber que você está morrendo. O envelhecimento no sentido de que você está morrendo aos poucos. Vamos entender que trata-se aqui de uma pesquisa, é um estudo que está sendo feito na fase 1 ainda. São 189 fases. Mas né? não se iluda que já vai sumir do mercado. Brócolis, já vai sumir. Olha, repolho, são coisas ótimas. Pepino, eu já gravei a lista aqui, meu marido já me olhou. Já notou? Quer dizer, são coisas ótimas, mas peraí, o tal do elixir tem mais coisas, não é? Evidentemente. É um processo, não vai pegando abacate, colocando no rosto lá, acreditando que o abacate sozinho vai resolver esse assunto. Entendeu? Essas coisas tem que ter cuidado, muito cuidado e sabedoria na gestão também desses assuntos. Obrigado aqui, queridos debatedores, hein? Excelente, muito obrigado. Vamos ao resultado da pesquisa 93 de hoje. Ô, Marcela, tudo bem?
Bom dia, né? Ainda lá, JR, Bom dia. ouvintes. Nós perguntamos aos nossos queridos ouvintes se eles acham que o amor pode assim acabar de uma hora para outra. 62% deles acreditam que sim. Muito bem, quero agradecer a companhia dos nossos queridos maravilhosos ouvintes. Aliás, uma das ouvintes dizendo: JR, já estou indo comprar o abacate. Calma, ouvinte. Calma, ouvinte. Vamos orar juntos aqui, queridos. Vamos apresentar esses nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar aqui uns pelos outros. Essa questão da violência que nos assusta, essa fragilidade nos relacionamentos, os problemas enfrentados pelos nossos ouvintes aí no seu dia a dia, desemprego. Meu Deus do céu, o mercado não tá fácil, né? Pastor Eduardo vai orar conosco. Nós vamos trazendo daqui a pouquinho a presença do querido Cid Gonçalves aqui na 93 FM, logo após o horário eleitoral de hoje. Orando com o pastor. Amém. Amado Senhor, queremos te agradecer pela vida da irmã Edir, que o Senhor venhas abençoar a vida dela grandemente. Da mesma maneira, Senhor, abençoar a vida de cada pastor envolvido sinceramente nesse árduo ministério, mas também totalmente prazeroso, Senhor, de conduzir as vidas a Ti, Senhor. Pai amado, abençoe a cada família, Senhor, que nessa manhã foi alcançada por esse debate. Que o Senhor venha abençoá-los grandemente. É o nosso desejo mais sincero em Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Todos os dias, ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. É todos os dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na noite.